Agradecemos muito a Deus por tudo que Ele fez nessa semana. Vamos prosseguindo nesse jejum pelo Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo, mesmo que você o receba, continue pedindo para que ele nunca seja extinguido da sua vida e você mantenha o seu testemunho, a sua transformação viva dia após dia. Você vai continuar jejuando se você deseja, para o bem da sua vida profissional e próspera, que é o jejum pela paz de Israel, por Jerusalém. Se você perseverar nesses dois jejuns, a sua vida se resumirá numa grande bênção. Porque o Espírito Santo te dará comunhão com o Pai, com o Filho. O jejum do Espírito Santo te dará um caráter novo. E com essa santidade que Ele vai trazer na sua vida, você começa a ver a Deus. O que é ver a Deus? Você começa a ver o agir de Deus na sua vida. Hebreus 12, 14. Então esse jejum do Espírito Santo vai lhe dar força. Ele vai te dar autoridade sobre as potestades e principados. Ele vai te dar condições de prevalecer diante de grandes tempestades e adversidades que vier. Este Espírito Santo vai te revelar a palavra, vai te revelar mistérios, não vai deixar você ter dúvida nos seus sonhos, nas suas visões. Este Espírito Santo vai te trazer uma imunidade, de forma que a sua carne não prevaleça, mas prevaleça o Espírito dele na sua vida. Já o jejum pela paz de Israel, baseado em Salmo 122, 6 e 7, ele te dará notoriedade na sua profissão. Ele te dará ascensão na sua vocação. Ele te dará prosperidade financeira, riquezas, para você abençoar a obra e viver com dignidade. Então esses dois jejuns é muito importante, mas o jejum que Deus recebe, você sabe disso, o jejum que está em Isaías 58, damos como exemplo. É o jejum que a gente se separa, é o jejum que a gente faz uma reflexão se estamos ainda nas ligaduras do pecado, ligados ao pecado, às coisas do pecado. Se nós ainda estamos fofocando, mentindo, falso testemunho, dizendo calúnia, se nós ainda estamos tendo pensamentos indecorosos, sentimentos não louváveis, se nós estamos dizimando e ofertando como devemos. Isso é um processo contínuo. Agora, no dia do jejum, especificamente, você tem que ofertar. Você tem que honrar. Porque senão o seu jejum não tem valor. Tá bom? Então, você jejua e você oferta onde Deus te dirigir. Sem isso, o seu jejum não terá efeito. E nunca faça um jejum em prol de troca, faça em prol da entrega. Jejum é para entrega, é para amortecer a tua carne, mortificar a carne. E você está com Cristo. Por isso é muito importante. Quando você faz esse jejum, você procura dar a sua melhor oferta, você procura abençoar. Necessariamente não precisa ser uma igreja, um ministério. Se Deus te direcionar, não, hoje você vai lá na família tal, vai lá. Agora, se você tem um ministério e você sabe porque Deus te falou, porque você ouviu o seu líder falar que o ministério está passando dificuldades, então você tem que ofertar no seu ministério, porque ele está passando dificuldade, para que não falte o mantimento. Aí é só você ler Ageu capítulo 1, verso 1 adiante, e ler Malaquias capítulo de número 3, verso 8 adiante. Nem é do 10 adiante, do 8 adiante. Para que não falte o mantimento, porque não adianta você ofertar a uma família que está em falta, tudo bem. Mas o seu ministério também está em falta. E esse ministério é que te alimenta da palavra. Então você pode até dividir a razão. Bom, eu vou abençoar a família, que eu tenho tido compaixão por ela, tenho orado e Deus me deu paz. Que às vezes tem pessoas passando provas porque estão gastando dinheiro no jogo do bingo, estão gastando dinheiro na cachaça,
estão gastando dinheiro nas drogas, aí você vai dividir o da igreja com essa família. A família blasfema contra Deus, a família só vive na magia negra, no voodoo. Aí você vai dar dinheiro porque eles estão passando luta e vai deixar a obra de Deus. Por isso você tem que ter discernimento. Aonde você vai semear a sua semeadura? Tem que ser terra fértil? Não. Agora aquela família é uma família abençoada, eles estão passando por uma luta. Eles até ouvi dizer que andaram cometendo alguns erros, mas se arrependeram, estão quebrantados. Então eu vou lá fazer uma compra para aquela família. Deus vai te abençoar, lógico. Tá certo? Mas não fica aí dando dinheiro nos seus jejuns à torta direita porque você deixou seu coração falar. Seu coração é corrupto. Seu coração é enganoso, ele te engana. Ele te engana e te faz você pensar que o que você está fazendo é certo. Quando na verdade o que você está fazendo não tem nada de certo. Então é muito importante, eu digo sempre às pessoas, para que você possa estar instruído pelo Espírito Santo. Se você não estiver instruído pelo Espírito Santo, você acaba cometendo erros. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração, mais do que todas as demais coisas. Desesperadamente incorrigível, é corrupto. E quem o conhecerá? É o seu coração. 17:9 de Jeremias. Por isso que em Ezequiel 36:26, Deus promete um novo coração. Porque sem esse novo coração, você faz tudo pela emoção. E quando a emoção dirige a sua vida, a razão pede licença e vai embora. E se a razão pede licença e vai embora, você passa a viver uma vida completamente destinada às sensações, das emoções. E isso é muito ruim, porque você vai perdendo o vigor da fé, você vai perdendo a direção, e daqui a pouco você está todo confuso e não sabe mais porque está passando tanta luta. Então que o seu jejum seja um jejum inteligente, sábio. Agora, você pode jejuar outros dias, para outras coisas. Ah, pastor, então vou fazer o seguinte: segunda pelo Espírito Santo, quarta pela paz de Israel, baseado em Salmo 122, 6 e 7. E quando for na quinta-feira ou na sexta, vou jejuar até meio-dia. Vou jejuar pela minha vida sentimental. Justo. Vou orar pela conversão dos meus filhos. Justo. Vou orar pela minha esposa, pelo meu marido. Vou orar pela minha saúde. Justo. Vou orar pelos meus vizinhos. Justo. Vou orar pela causa missionária. Justo. Mas 2 jejuns nunca pode faltar na sua vida. Por isso que eu estou resumindo os 2. Porque com o Espírito Santo ele vai resolver tudo isso. Mas se você não tiver confiança, se você ainda tiver dúvida, estiver ainda sofrendo, angústia, então, eu jejuei pelo Espírito Santo, eu vou ser cheio dele, mas meu casamento não vai bem. Não, ele vai mudar a história, mas se você ainda tem dúvida, então faça um dia diferente, jejum pelo seu casamento. Não misture Espírito Santo com casamento, Espírito Santo com dinheiro, Espírito Santo com trabalho, Espírito Santo com filho. Não misture Espírito Santo, por favor. Não mistura. Não pede nada. Espírito Santo, eu só quero ser cheio da sua presença. E aí você tem que pedir ao Pai, nem ele não. É o Pai. Pai, encha-me do Espírito Santo. Agora, se você está vendo que você está sendo transformado, é porque ele já está dentro de você. Então agora você pede ao próprio Espírito Santo. Espírito Santo, me encha de sabedoria, me dê discernimento, conhecimento, me dê uma fé. Minha fé está tão fraca, Espírito Santo. Aí você já começa a falar direto com o Espírito Santo. Mas você não pode falar direto com o Espírito Santo se você não tem a convicção que Deus já te deu ele, porque é Deus é que dá. Repito, e a evidência é o caráter que vai mudando. Você começa a se doar mais, você se desprende mais das coisas, o seu celular não toma mais o seu tempo, mais o tempo seu do que a Bíblia, a televisão não toma mais o seu tempo do que a oração e a Bíblia. Você não ama mais somente a sua família mais que o próximo. Você começa a amar igual, porque todos são iguais. Essa é a evidência que o Espírito Santo chegou na tua vida. Você começa
a ter revelações da palavra como você nunca teve antes. Então você tem que estar atento a essas mudanças na sua vida. E pela paz de Israel, baseado em Salmo 122, 6 e 7, é a prosperidade. Você vai ver que você vai prosperar. Você vai ter muita inteligência e vai ter muita sabedoria para lidar com os negócios. Aí você vai prosperar. Deus vai te abençoar. Está vendo a diferença? Então faça o jejum que Deus recebe e semeie na obra. Semeie na obra. Tá bom? Repito, se a sua igreja, você sabe que vai tudo bem com ela, o ministério, você está dizimando lá, ofertando, e a igreja não está passando luta. As coisas vão bem. Então, você pode, no dia do jejum, ofertar aonde o espírito direcional, você tem certeza que é terra fértil. Aquela família, aquele asilo, aquele orfanato, né? Aquela creche, aquele hospital que está passando luta, precisa reconstruir, está precisando comprar respiradores. Então você vai lá e oferta. Chega lá na secretaria do hospital. Como é que é a oferta do hospital, pastor? Chega lá na secretaria. Onde é a secretaria aqui? Você podia me dar o recibo? Porque senão alguém bota o dinheiro no bolso. Podia me dar o recibo aqui, que eu estou ofertando R$1.000 aqui para o hospital? Para o SUS aqui do meu bairro? Amém. Eu faço pela internet. Mas se o seu ministério está passando dificuldade, você tem que priorizar o seu ministério. Porque ele está passando dificuldade. Ou ele está ajudando muita gente e precisa da sua ajuda. Aí você vai ver que coisa linda será os seus jejuns daqui para frente.